Fala família Visão Raio-X! Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você tem muita curiosidade de saber, afinal, o que é o dito olho preguiçoso? Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que precisam assisti-lo como você. O nome científico do olho preguiçoso é ambliopia. Para vocês verem como esse tema é importante, os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1981 foram Hubble e Wiesel, que foram os responsáveis por estudar e revelar para todo mundo o que de fato era um olho preguiçoso ou um olho amblíope. E como eles descobriram o que era um olho preguiçoso? Eles pegaram filhotes de gatos e ocluíam com um ponto, uma sutura, apenas um dos olhos, deixando o outro olho totalmente aberto. E então eles deixavam esses gatos se desenvolverem naturalmente. E após isso, os gatos eram sacrificados e era realizada uma autópsia no cérebro e no olho desses gatos. O olho, tanto o ocluído quanto o não ocluído, eram perfeitamente iguais. Já o córtex cerebral occipital, que fica próximo aqui da nuca e é a região do cérebro responsável por nossa visão, apresentava diferença quando comparado um lado com o outro lado. O córtex cerebral occipital, responsável pelo olho que estava totalmente aberto durante o desenvolvimento, apresentava-se no tamanho e formato normal, igual ao de gatos que apresentavam um desenvolvimento normal com os dois olhos abertos. Já o córtex cerebral, responsável pelo olho que estava ocluído durante o desenvolvimento, apresentava alterações no formato e no tamanho, de maneira que esse córtex era menos desenvolvido do que o córtex do outro lado, fazendo com que a visão ficasse prejudicada no olho correspondente a essa parte do cérebro. Então, a ambliopia é um olho que apresenta um percentual de visão reduzido quando comparado a um olho normal. Mas reduzido em quanto? Isso varia muito. Existem ambliopias severas, médias e leves. Então, a definição de um olho preguiçoso ou amblíope é um olho que apresenta um percentual de visão reduzido devido a um problema no desenvolvimento do cérebro correspondente a esse olho preguiçoso. E quais são os fatores que podem levar um olho a ficar preguiçoso? Os dois fatores mais comumente associados a olhos preguiçosos são a anisometropia e o estrabismo. O que é anisometropia? A anisometropia, eu vou traduzir para vocês. Basicamente, é quando a gente tem uma diferença grande de grau. Nós temos um olho que praticamente não tem grau ou tem um grau muito baixo e um olho que tem o grau muito alto. Então esse olho que tem o grau muito alto acaba ficando preguiçoso. E o que é estrabismo? Bom, vou traduzir para vocês. O estrabismo nada mais é do que um olho torto. Geralmente, quando alguém é estrábico, um olho fica alinhado, olhando para frente, e o outro olho entorta ou para dentro ou para fora. E esse olho que entorta é o olho que acaba ficando amblíope ou preguiçoso. Além desses dois fatores mais comuns que eu falei agora, existem outros fatores menos comuns, como por exemplo uma ptose. A ptose nada mais é do que uma pálpebra caída. Essa pálpebra caída impede a entrada de luz adequada dentro do olho para nos fazer enxergar, fazendo com que esse olho fique amblíope ou preguiçoso. Uma outra causa de ambliopia é uma catarata congênita. A criança nasce com uma catarata, é isso mesmo. Vocês devem estar lembrando do curioso caso de Benjamin Button, mas a criança pode sim nascer com catarata, não é só idoso que tem catarata. Essa catarata tem um mecanismo de formação, obviamente, diferente da catarata do idoso. Ela é devido a uma malformação
do desenvolvimento embrionário. A presença de catarata em apenas um olho é muito pior para a ambliopia do que quando ela está presente nos dois olhos. Quando a catarata está presente em apenas um olho, a estimulação adequada do olho que não tem a catarata aumenta a intensidade da ambliopia, ou seja, a intensidade com que o olho que tem a catarata vai ficar preguiçoso. Por isso, a catarata congênita deve ser operada o mais breve possível, para que aquela criança tenha um desenvolvimento adequado e fique o menos amblíope possível ou não tenha ambliopia nenhuma. Bom, e você já deve estar se perguntando, tá, mas então a ambliopia pode começar com meses, com 1 ano de vida, 2 anos de vida, e dá para examinar uma criança tão novinha assim? Dá sim, mas é um exame diferente do exame que nós fazemos em um adulto. Bom, doutor, você já identificou que a criança tem ambliopia. E agora, o que deve ser feito? Bom, primeiro nós precisamos tratar a causa da ambliopia. Então, se for uma diferença de grau entre um olho e outro, é muito importante que a criança utilize óculos. Se a criança tiver um estrabismo, talvez ela tenha que fazer uma cirurgia de estrabismo, se for um estrabismo puramente motor, que a gente chama, que é devido a um desequilíbrio entre a musculatura do olho. É bom lembrar que existem estrabismos que são apenas secundários ao grau, não tendo influência nenhuma da musculatura do olho e por isso não necessitando de cirurgia alguma. Se a criança apresenta uma pitose, talvez ela tenha que fazer uma cirurgia para abrir mais essa pálpebra e fazer com que entre luz lá dentro do olho. Da mesma forma, se a criança tem uma catarata congênita, ela precisará ser submetida a uma cirurgia para remover aquela catarata e assim permitir a entrada de luz no olho. Além desses tratamentos que eu comentei agora, é muito importante um outro tratamento que eu vou falar agora. E esse tratamento ele é importante para todos os tipos de ambliopia, independente da sua causa. E que tratamento é esse? É o tampão ocular, a oclusão do olho bom. Nesse caso, nós penalizamos o olho bom da criança para estimular o olho preguiçoso. Tá, doutor, e vai ocluir o olho bom o dia todo? Claro que não, senão o olho bom vai acabar ficando preguiçoso. É necessário avaliar a intensidade da ambliopia e a causa, para saber quantas horas o olho bom da criança deve ser ocluído por dia. O grande problema desse tratamento é que ele só será eficaz até os 7 anos de vida, que é quando o cérebro completa o desenvolvimento da região responsável pela visão. Tá, doutor, e depois dos 7 anos de idade não tem nada para ser feito? Hoje em dia, tem uma empresa lá nos Estados Unidos que desenvolveu um dispositivo chamado Ambliotech. Ele é uma espécie de jogo de videogame binocular, onde um olho recebe um tipo de imagem e o outro olho recebe outro tipo de imagem, de maneira que tenha um estímulo para os dois olhos e que a pessoa precise realizar uma fusão dessas imagens para conseguir jogar o jogo. E esse tratamento realmente é eficaz? Bom, em parte sim. Ele apresenta resultados medianos, ou seja, o olho preguiçoso não vai ficar com um percentual de visão igual ao olho que não é preguiçoso. Isso é bom ficar claro para todos vocês. De acordo com os estudos, o olho preguiçoso com o uso do dispositivo Ambliotech ganha de 1 a 2 linhas no exame que a gente realiza aqui no consultório. Tá, doutor, em termos percentuais, quanto isso representa de fato em melhora da visão? Cerca de 10 a 20% de melhora da visão. E qual é o custo desse dispositivo Ambliotech? Eu acabei de olhar aqui no site deles e eles disponibilizam a informação que tem um custo de $3.300. Pela cotação atual, seria algo em torno de 15 a 20 mil reais. Porém, existem estudos que comparam o Ambliotech com um jogo de videogame tradicional. E segundo esses estudos, a melhora do percentual da visão do olho preguiçoso seria semelhante com o uso do dispositivo Ambliotech e com o uso de um videogame tradicional. Então, se você não tem condições financeiras de desembolsar
todo esse dinheiro, uma boa alternativa seria você disponibilizar um videogame para que seu filho jogue de 1 a 2 horas por dia. Agora que você assistiu esse vídeo, você entendeu melhor o que de fato é um olho preguiçoso? Se você entendeu bem, coloca um agradecimento aqui nos comentários, que isso nos incentiva muito. E já se inscreve aqui no canal e deixa um like aí no vídeo.